boas-vindas aí também, viu? A Paula é a nossa relatora, viu, Paula? Tá com a gente agora, né, o pessoal que entrou agora recente, que eu convidei lá do Ministério Público do Trabalho, viu? Então, a Ana Cláudia, do Ministério Público do Trabalho, e o Alexandre é o auditor do Tribunal de Contas, que vai fazer aquela auditoria daquele requerimento aprovado no Congresso, tá bom? Tá com a gente também aí do Sindicato dos Enfermeiros, né, que já sempre participou. Então, é o Alexandre Figueiredo, que é o nosso auditor do Tribunal de Contas da União. Então, hoje eu vou passar a primeira palavra para a Cláudia. A Cláudia é do Ministério Público aqui do Tribunal de Contas, que fez várias representações. Eu queria que ela falasse um pouco sobre as representações do Ministério Público, né, aqui do Tribunal de Contas. O Georges, depois, na sequência, ele também tem algumas informações. E a Ana Cláudia, que é a nossa procuradora do Ministério do Trabalho, vai falar um pouquinho, inclusive, sobre essa ação, nessa última ação das escolas, né? E ver como é que está o trabalho. E o Alexandre, depois só se apresentar, falar o que ele vai fazer agora com o tribunal lá. Mas, Cláudia, está contigo a palavra. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo, né? Então, primeiro quero cumprimentar o colega do TCU, né? Por estar chegando agora. Realmente vai ter muito trabalho. Quero cumprimentar a nossa colega também do Ministério Público do Trabalho. É sempre uma alegria poder participar de reuniões com vocês. Na reunião passada eu comentava assim, a importância do trabalho que vocês estão desenvolvendo. A doutora Renata Coelho tem nos ajudado bastante nessas questões que estão envolvendo a Covid. Então, é uma alegria ter você aqui, Ana. Obrigada. E eu queria falar, na verdade, eu vou ser muito breve. Nós fizemos um relatório com todas as representações do Ministério Público de Contas do DF. Nós encaminhamos para o grupo de WhatsApp, está lá o número do processo, o assunto, e nós também lançamos hoje um nono boletim, com todas as representações do mês de julho em relação a esse assunto. Então, dá para consultar facilmente. E também a gente se coloca à disposição de todos vocês. São muitas representações, já estamos em mais de 40, e elas versam de temas muito variados, né? Desde questão de mão de obra, né? Da questão da contratação, das contratações temporárias, passam por contratos também, por análise econômica financeira. Então, é um trabalho de peso que vem sendo feito ao longo desses 4 meses de pandemia, né? Nós contamos a partir do primeiro decreto, da primeira portaria, e esse trabalho tem sido feito, então, ao longo desse período, e algumas representações. Atualmente, né, o tribunal está numa fase de rever a sua resolução, aquela primeira resolução que saiu logo em seguida, e que constituiu um plano de ação, a partir da provocação do conselheiro Paulo Tadeu, em acho que 2 ou 3 sessões plenárias, ele fez essa provocação, pedindo a constituição de um grupo e a intensificação dessa fiscalização. Então, o tribunal está nessa fase de rever a sua resolução e esse plano de ação com outras ações, né, mais específicas em relação à fiscalização da pandemia. O Ministério Público segue a sua fiscalização com base nas denúncias que chegam na ouvidoria, no trabalho que tem sido feito em parceria e também com as divulgações que nós vemos no Diário Oficial. É esse o trabalho que a gente está fazendo, fico à disposição de todos vocês, mas já publicamos aí o nosso boletim desse mensal e também o nosso relatório com todos os processos, que são muitos, né? A esse respeito, senador. Ótimo. Ô, Cláudia, só para falar um pouquinho, antes de passar para o Jorge, a nota que vocês soltaram, vocês pediram algumas informações e tem uma decisão judicial que dá respaldo a não entregar, como é que é isso? Não, na verdade, o que ocorre é o seguinte: o Ministério Público de Contas ele vem há décadas, né, cumprindo seu papel, porque o nosso papel não é de mero parecerista no tribunal. Nós temos o poder de representação, isso é um poder legal que está na lei e no regimento interno. E a partir as nossas representações elas se assemelham a ações judiciais. Elas são feitas no ambiente do controle externo. Para poder fazer uma representação, o Ministério Público de Contas precisa provar que há indícios de irregularidade, assim está na lei. E
essa ferição ela só pode ser feita a partir da requisição de informações. Aliás, até uma maneira bastante inteligente para o gestor poder se colocar perante aquelas questões. Então, o Ministério Público de Contas, por exemplo, recebe uma denúncia na ouvidoria para que seja analisada de forma responsável. Ele costuma fazer um ofício de requisição ao gestor, dando ciência daquela denúncia e pedindo informações em relação àquele assunto. Ou, quando não necessário, apenas cópias de processos, que são públicos, inclusive. E sempre, há décadas, sempre foi permitido, sempre foi respondido. Inclusive, o atual governo, o governador respondeu também, outras pessoas responderam. Então, sempre houve essa resposta. E, curiosamente, agora, na pandemia, houve um pedido de acesso à informação primeiro, se eu não me engano, na Secretaria de Turismo, e aí foi negado. Mas as outras secretarias continuaram respondendo ao Ministério Público de Contas, encaminhando os processos que são públicos, encaminhando as informações. Aliás, por esse meio, senador, já aconteceu do Ministério Público, por exemplo, arquivar notícias de fato que chegam na nossa ouvidoria por entendermos que não tinham os elementos, por exemplo. Então, é uma maneira bastante eficiente de fiscalização. E depois, há um tempo atrás, acho que há algum mês, mais ou menos, a Secretaria de Saúde também passou a recusar as requisições de informações. Nós entramos com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do DF e obtivemos uma decisão favorável. A Procuradoria do DF recorreu, pediu reconsideração, ela não obteve, e aí houve, então, um pleito junto ao Supremo Tribunal Federal, que houve essa decisão que os senhores postaram, né, no nosso grupo. E a nossa Associação Nacional do Ministério Público de Contas também já está a par e também vai tomar as providências cabíveis judicialmente, né? Nós vamos questionar, porque nós entendemos que, sim, temos legitimidade para requisitar e, assim como o governo tem o dever de responder essas requisições. E sem ela, senador, fica muito difícil o trabalho do Ministério Público na defesa da sociedade, porque nós precisamos desse instrumento de trabalho, precisamos dessa requisição, e independentemente do Tribunal de Contas, o DF, são coisas completamente distintas. O Ministério Público atua como fiscal da lei, o Tribunal de Contas julga. Então, são instâncias muito distintas. E sem isso fica muito difícil para o Ministério Público fazer o seu trabalho, que tem feito de forma rápida, inclusive célere, com essa análise, provocando o tribunal por meio de representações, fica bastante complicado, não há a menor possibilidade de uma atuação favorável à sociedade, ao interesse público, sem o poder de requisição. Então, nós pretendemos, decisão judicial a gente cumpre, claro, mas nós pretendemos recorrer lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive com a nossa Associação Nacional, porque entendemos que essa decisão, com todas as vênias de estilo, com todo respeito, ela não pode prevalecer em prejuízo da sociedade. Tá bom. Vou passar para o Jorge, depois a gente passa para a relatora. Jorge, você tinha também algumas colocações? Boa tarde a todos. Boa tarde, senadores. Alci, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, vejo a senadora Leila, deputado Paulo Belmonte, deputado Leandro Graz. O Ministério Público ele tem se organizado durante essa questão da pandemia, tanto com relação à força-tarefa, como na atuação regular dos seus membros. Também saúdo os colegas do Ministério Público e demais que estão assistindo. E o que acontece? Dentro do trabalho da Força Tarefa, nós temos ali nós temos concentrado o esforço especificamente para a questão da transparência. Deputada Bia Kicis, desculpe, esqueci não falando seu nome. E aí o que acontece? Nós temos a grande luta que o Ministério Público tem hoje é a luta para que os dados da rede de saúde, os dados da Secretaria de Saúde sejam os mais transparentes possíveis. A grande conquista foi, primeiro, a ação judicial que eu já fiz menção, que permitiu uma quase igualdade entre os dados, o fornecimento instantâneo dos dados. Atualmente, nós conseguimos, na quinta-feira passada, um avanço com relação a possibilidade de divulgação, que fosse divulgado os dados, eventualmente os dados epidemiológicos relacionados ao Covid-19 em tempo real, sem omissões e sem distorções, para que a gente possa ter um avanço mais claro de como a doença tem seguido no Distrito Federal. Nós temos um hot site, na verdade, um site dentro do próprio
dentro do site do Ministério Público, depois eu divulgo a todos, que é a questão da divulgação especificamente de vários dados, dentre eles os dados de leitos de UTI. Os dados era uma situação extremamente sensível, a questão dos leitos de UTI. Nós chegamos praticamente quase à totalidade. Houve uma redução de cerca de 87% a 90%, mas agora com os 80 leitos do Hospital da Polícia Militar, provavelmente a gente vai ter algum tipo de desafogo, porque uma coisa que muitas vezes gera uma complexidade, as pessoas muitas vezes não entendem, é como que há, em tese, vagas em leitos de UTI e como, ao mesmo tempo, há uma fila, já que essas filas, uma cobriria a outra. Mas é porque nem todos os leitos de UTI são leitos apropriados para exatamente os tipos de necessidades daquela pessoa. Um exemplo, agora com relação ao Hospital da Polícia Militar, um grande avanço é que esses leitos eles possuem área relativa à hemodiálise. E isso faz com que você tenha provavelmente, é um dos gargalos que nós temos na questão das internações. Ou seja, inúmeros pacientes com problemas relacionados ao Covid que resultam numa necessidade de diálise, e muitas das vezes você não tem o leito necessário que vá resolver. E isso talvez agora melhore essa condição. Ressaltando que hoje a taxa de ocupação é de 75%, mas exatamente porque estamos contando com esses 80%, esses 80 novos leitos. Só para termos uma ideia, na rede privada são pouquíssimos os leitos vagos. Hoje nós temos 6 leitos vagos no universo de 285, o que é um cenário bastante bem mais tenso, vamos colocar assim. É interessante aí, dentro do papel que a gente coloca do Ministério Público, eu vou fornecer, vou colocar no nosso site para a gente. Nós temos, inclusive, separação leitos de acordo pelo estabelecimento de saúde, temos tudo lá separadinho no nosso hot site que possa ajudar. Nós tivemos algumas medidas tomadas pelo Ministério Público, e uma delas, muitas delas, assim, se a gente for ressaltar, é a questão do leito, da inspeção realizada pelo Ministério Público, porque não significam apenas os dados. Só para a gente poder ter uma noção, quando a gente fala dos dados, a averiguação de que os dados estavam incompatíveis com a publicação desses dados foram exatamente da sala de controle de regulação, é que as inspeções conseguiram verificar exatamente essa eventual incompatibilidade. Hoje, as inspeções, elas continuam sendo realizadas, inclusive o Ministério Público quer fazer posteriormente uma inspeção no Hospital da Polícia Militar, mas nessas inspeções a gente verifica alguns problemas. Apenas a título de esclarecimento, no Hospital Regional do Taguatinga, a gente verificou, por exemplo, um tratamento equivocado com relação aos pacientes com Covid, que muitas vezes eram misturados com pacientes sem Covid. E dali, muitas vezes, especialmente quando eles aguardavam um exame de imagens. Então, isso aí resulta, claro, num procedimento, num protocolo absolutamente inadequado, e por isso a relevância exatamente dessas inspeções. Então, isso foi em Taguatinga, Ceilândia, em Samambaia, na verdade, essa ideia de que você tem uma necessidade, e esse pente fino exatamente da inspeção, que o Ministério Público não pode ficar omisso com relação a essa situação da Covid, exatamente verificar como está sendo implementado e como está sendo realizada a questão do combate à pandemia. Outro ponto importante que nós tivemos o evento na praia, o Ministério Público tentou embargar, judicialmente não foi embargado, houve um show e na inspeção verificou que houve uma aglomeração inadequada, inclusive vem discutindo como você pode tratar exatamente a questão que houve quando teve o show de uma determinada dupla sertaneja. Na verdade, houve encontro de lanchas, houve uma grande confusão
que acabou, quer dizer, o show, graças a Deus, correu tudo em paz, mas no fundo houve uma grande aglomeração, um grande risco que, na verdade, a gente acaba correndo quando a gente se coloca, muitas das vezes, dentro do próprio hotel. Então, foram vários problemas que nós tivemos. Nós temos a questão do Proeduc, que é a Promotoria de Educação, que eu acho que o Ministério Público do Trabalho já tem uma ação, já tem a questão relacionada mais direto, mas nós também estamos atuando, verificando como vai ser a questão do retorno às aulas. Exatamente, foi feito um formulário para a Promotoria de Educação, querendo o quê? A implementação obrigatória dos protocolos de medidas de segurança sanitária para esse eventual retorno dessas atividades que estão disponíveis. E outras inúmeras atividades. Na verdade, como a gente tem falado, o Ministério Público está buscando ver como o enfrentamento da Covid, como auxiliar, na verdade, esse enfrentamento do Covid, na verdade, o papel do Ministério Público é um papel exatamente de quê? De permitir que a sociedade sofra o mínimo possível diante dessa situação caótica que nós muitas vezes nos encontramos. Agradeço a participação. Ótimo. Estou aberto a perguntas. Obrigado. A Ana Cláudia, do trabalho, eu quero registrar a presença aqui da Leila, que está aqui com a gente. Que bom que a Leila está 100% recuperada. É uma testemunha nossa aí do parlamento, que o negócio é grave, né? A Bia, obrigado, Bia, pela presença aí também. O Leandro também está aí no parlamento. E agora também a Érica, né? E a Paula Belmonte, que é a nossa relatora. Ô, Paula, vamos ouvir a Ana Cláudia, do Ministério do Trabalho. Depois o Alexandre fala um pouquinho, aí eu passo para você, tá? Ana Cláudia. Seu microfone... Sim. Deixa eu ligar. É que seu microfone está fechado. Pronto, agora. Obrigada, senador. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ana Cláudia, né, como o senador já adiantou, sou procuradora do Trabalho e atuo no Ministério Público do Trabalho aqui no Distrito Federal. Faço uma saudação especial à Cláudia, que eu não tinha feito antes ainda, ao George, a todos os colegas de Ministério Público, a todos os parlamentares presentes, aos colegas do TCU, de outras instituições, estou vendo aqui de entidade sindical também, enfim, aos assessores, enfim, a todos e todas que compõem esse seleto grupo, ao qual tenho muita honra de integrar aí sob a condução do senador Isalci, e venho colocar o que o Ministério Público do Trabalho tem realizado nesses últimos tempos, também no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nós nos reunimos lá no finalzinho na segunda quinzena de março, logo depois que foi instituída aqui no DF, por decreto do governador, a suspensão de várias atividades, né, atividades econômicas. Nós nos reunimos no MPT e decidimos fazer uma atuação concentrada e concertada com relação a vários segmentos econômicos. Então, definimos, por exemplo, um grupo de trabalho relacionado à área de saúde, outro à área de supermercados, outro ligado às questões de vulnerabilidade econômica, que dizem respeito diretamente às dispensas em massa, né, a questão da manutenção do emprego, também de transporte urbano, do sistema prisional e de volta às aulas. Esse de volta às aulas, que foi mencionado pelo colega Jorge, eu até integro esse grupo de trabalho, e hoje cedo nós tivemos uma reunião, uma audiência de conciliação na 6ª Vara do Trabalho, em que ficou acertado, ficou desenhada lá uma possibilidade de acordo com o Distrito Federal para que a volta das escolas particulares, o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares, se dê um pouco mais para frente, a partir de semana que vem, é claro, mas assim, colocando as crianças menores para o final do mês de agosto, e aí nós estamos dependendo agora da aceitação do Distrito Federal ou não, que deve acontecer até amanhã. Mas se não houver acordo e se não for prorrogada a liminar, que está vigente por força da ação civil movida pelo Ministério Público do Trabalho, as aulas voltarão já agora na quinta-feira, dia 5 de agosto. Mas até amanhã, até a quarta-feira, nós devemos ter uma definição melhor sobre o ponto de vista judicial dessa questão da volta às aulas. Mas nós estamos atuando aí neste setor
da educação e em todos os outros, sempre com a perspectiva de resguardar vidas, de manter os empregos, manter renda, né, e também de colaborar para que saiamos todos dessa situação o quanto antes e da forma menos traumática possível. Nós temos trabalhado também na questão da destinação de multas decorrentes de descumprimento de termos de ajuste de conduta ou de condenação nas ações em que o Ministério Público do Trabalho é vitorioso em face de empresas, na destinação dessas multas em prol do enfrentamento da Covid-19. Então, como isso tem se dado? Nós temos destinado para diversas instituições sem fins lucrativos, né, que são fiscalizadas pelo Ministério Público do DF, por força de um acordo antigo que nós temos para que a promotoria lá de fundações verifique a execução desses acordos, como, por exemplo, para a PAI, para outras instituições que acolhem crianças, pessoas com deficiência, para que essas instituições também se protejam e consigam adquirir suprimentos para enfrentamento, né, para evitar contaminação. E também estamos fazendo várias destinações, e aí agora essas destinações, tanto aqui no DF quanto no Estado do Tocantins, eu falo Estado do Tocantins porque a nossa Procuradoria também abrange o Estado do Tocantins, mas principalmente aqui no DF já são quase 2 milhões de reais destinados, que além dessas instituições sem fins lucrativos, também foram destinadas para a Universidade de Brasília, que tem, por intermédio do Laboratório Aberto de Brasília, trabalhado no sentido de produzir máscaras, equipamentos de proteção individual, que são doados tanto para os hospitais, sobretudo da rede pública, como também foi uma leva grande para o sistema prisional. Nós também temos um grupo de trabalho voltado para o sistema prisional. Então, é isso, senador e demais parlamentares, demais integrantes desse grupo, que nós, do Ministério Público do Trabalho, temos feito assim, uma síntese muito apertada. Eu vou até tomar a liberdade de colocar aqui o nosso último relatório. Tá? E continuo à disposição, sigo aqui nesse grupo, à disposição para contribuir no que for necessário aí, para que nós vençamos essa batalha aí o quanto antes. Obrigado. Obrigado, Ana Cláudia. O Alexandre Marques, do TCU. Pois não, senador. Apresenta aí para a turma. Uhum. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, senador. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar também os demais parlamentares, colegas do Ministério Público do Trabalho, do DFT, do Distrito Federal e Territórios também, os demais colegas servidores aí também presentes. Eu não sei, senador, se o senhor já chegou a falar qual é a ideia desse requerimento que o senhor fez, né, junto à comissão da Covid, né? Mas só para contextualizar os demais colegas desse grupo, o senador Exalci, ele apresentou um requerimento na comissão temporária da Covid-19, solicitando que o Tribunal de Contas da União fizesse uma auditoria em cima dos recursos federais repassados ao Distrito Federal utilizados no combate à Covid-19. Esse requerimento ele chegou no tribunal, foi sorteado como relator o ministro Marcos Benquerer, e chegou quinta-feira passada agora na nossa Secretaria de Controle Externo da Saúde, para que nós começássemos os trabalhos de levantamento de dados e elaborássemos um plano de ação para atuação nessa auditoria. Então, a nossa ideia nessa primeira 1 ou 2 semanas é justamente levantar os recursos federais que foram transferidos ao Distrito Federal, né? Nós já identificamos algumas rubricas dentro do Orçamento Federal, junto ao Tesouro Nacional, e com base após o levantamento desses recursos que foram transferidos, a nossa ideia é que comecemos o nosso trabalho de requisição de informações ao governo do Distrito Federal. Então, nós temos que ter contato diretamente com o governo do DF e, nesse meio tempo, o também deve trabalhar em conjunto com os nossos colegas do Tribunal de Contas do DF. Alguns desses processos de aquisições, com certeza, já são de conhecimento do TCDF, então isso facilitaria também o nosso trabalho na hora de identificar a alocação desses recursos e verificar se esses recursos estão sendo bem geridos, como que é o interesse de toda a sociedade, não só do DF, mas do Brasil como um todo. Então, como o senador falou, vai ser um trabalho
bem pesada, digamos assim. Eu sou coordenador desse trabalho, mas temos alguns colegas do Tribunal de Contas da União também atuando, inclusive pessoal da Secretaria de Infraestrutura Urbana, em virtude do hospital de campanha, que também vai ser analisado dentro desse trabalho. E a nossa esperança é que não encontremos, né, grandes problemas aí na gestão desses recursos, né? Mas só o trabalho realmente vai nos dizer como estão sendo geridos esses recursos. Então, me coloco à disposição também dos colegas para qualquer dúvida, no que eu puder ajudar também, e esperamos que a gente, né, consiga verificar essa boa gestão dos recursos federais para a população do Distrito Federal. Muito obrigado, senador. Bacana, Alexandre. Sucesso aí no seu Exalcir. trabalho. Oi, Regufe. Conseguiu entrar aí, Regufe? Entrei, eu estou conseguindo ouvir todo mundo, só a câmera aqui que não está ligando, mas estou ouvindo todo mundo bem, viu? É porque o nome aqui está Carolina Coelho, seu? Por isso aqui... que a minha esposa, o notebook é dela. Tá bom. Mas é só desligar aí, desligar aí a câmerazinha, mas seja bem-vindo aí. Paula, tanto o Ministério Público, aí, representante do Ministério Público do DF, como o Georges, eles já estão colocaram no grupo todos os relatórios, todas as representações, tá? Só para o seu conhecimento. Mas passo para você, Paula. Muito grata, senador. Inicialmente, quero agradecer não ter participado e pedir até uma desculpa de não ter participado semana passada. Eu fiz uma cirurgia na sexta-feira, achei que não desmanchei minha agenda, achei que segunda-feira estaria plena, em vapor. Infelizmente, não foi bem assim, então passei a semana realmente me recuperando. Estou me recuperando ainda. Então, muito grata, senador, por o senhor ter conseguido tocar aí a nossa reunião, que é semanal, exatamente às 14h30, toda semana, toda segunda-feira. E agradecer a todos os presentes aqui, né? Nós temos aqui na Câmara dos Deputados representação da deputada Bia Kicis, da deputada Érica Cocai, da minha pessoa. Nós temos aqui representantes do Senado Federal em peso completo, tanto o senador Exalcir, quanto a senadora Leila, quanto o senador Regufe. Nós temos aqui um representante da Câmara Legislativa, que é o nosso querido Leandro Graça. É fundamental que a gente esteja unidos exatamente numa função que, para mim, é primordial como parlamentar, que é a fiscalização não só dos recursos, mas a fiscalização da boa gestão. Nós não estamos aqui dizendo que fiscalização, nós queremos, como disse aqui o doutor Alexandre, dizendo o seguinte: esperamos que a gente não encontre nada, porque o nosso desejo é que tenha uma boa ação, uma boa execução desses recursos. Mas precisamos acompanhar, essa é uma função de um parlamentar. Então, é importante a presença dos senhores aqui, quero ressaltar mais uma vez que estou inteiramente à disposição da contribuição dos senhores para que a gente possa fazer dessa comissão uma comissão realmente que ela seja em prol da população, da dignidade da população. Hoje nós temos aqui a presença de várias pessoas do Ministério Público, dos sindicatos enfermeiros, dos sindicatos médicos, eu não sei nem falar todos os nomes, mas em especial as nossas pessoas que se apresentaram aqui, que é a doutora Cláudia, doutor Georges, doutora Ana Cláudia e doutor Alexandre. E trazendo um aspecto importante de vertentes diferentes deste momento, que é o momento, infelizmente, do combate à Covid-19. Quando a doutora Cláudia traz a fala dela, traz muito exatamente na boa execução do recurso que é da população. Não é meu, não é do senador, não é de ninguém, é da população que paga um imposto alto e precisa desse recurso. Infelizmente, a gente tem recebido muitas denúncias de que o Distrito Federal, proporcionalmente falando, foi um ente da federação que ganhou muito. Nós temos aí, proporcionalmente dizendo assim, mais de R$1 bilhão, e nós temos ainda denúncias de pessoas que estão sendo entubadas sem anestésico. É algo desumano que está acontecendo. Não podemos aceitar isso. Então, nós temos que entender realmente aonde esses recursos estão chegando na ponta. Nós temos hospitais de campanha que foram feitos e gastos, sim, um valor alto, e gasto sim sem licitação, entendemos e compreendemos a urgência de se atender, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe a má utilização e, muitas das vezes, a não utilização desses recursos. A não transparência. Quando um governo pede para que a gente não possa precise dar satisfação, é algo que nos deixa preocupado.
E, infelizmente, a gente tem visto, e eu espero que seja só especulação política, eu quero dizer isso bem claramente, eu espero que seja especulação política algumas coisas que nós temos vendo na mídia, mas precisamos sim ficar atentos, porque eu digo que o Brasil não tem problema de dinheiro, o problema do dinheiro, o Brasil tem problema de gestão. E agora, mais do que nunca, esse problema de dinheiro, ele não existe. O que precisa, sim, é ter uma boa gestão, um bom condutor com ética e com moral, para que a gente possa dar mais dignidade para a população. E fazer com que esses recursos todos que vieram da área federal sejam bem locados na capital federal. Não podemos aceitar, de maneira nenhuma, os maus tratos, porque é maus tratos do ser humano quando a gente fala de uma pessoa que vai à procura de uma saúde e ali ela não recebe a adequada tratamento. Então, eu quero assim pedir para a doutora Cláudia, se ela puder estar trazendo um pouco mais a respeito de efetividade desses contratos sem licitação que já foram feitos. Contratos de compras de equipamentos e EPIs e medicamentos sem licitação. Se o TCDF daqui do Distrito Federal tem, sim, já visto algum indício de algo que a gente precisa recorrer. E me colocando inteiramente à disposição, e eu e toda a comissão, e que penso que a gente tem que assinar junto todas essas ações, é no sentido do quê? De requerer essas informações que, caso o Ministério precise, também a gente tem legitimidade para pedir. A questão do Dr. Georges, que traz uma questão muito séria, que é a questão da educação, e é algo que a gente precisa entender, é que nós temos uma situação que é sanitária, que nós temos as pessoas que, infelizmente, muitas delas vão ficar realmente vulneráveis a essa exposição das crianças, mas nós temos uma questão também, que é algo que é fundamental que a gente olhe, é que muitas crianças, e o Ministério Público sabe disso, houve um aumento muito grande de violência. Houve um aumento muito grande de crianças que não têm uma alimentação adequada porque vão para as escolas alimentar. Muitos pais não têm com quem deixar essas crianças. Então, nós precisamos, sim, ter uma sensibilidade de não só olhar um lado da história. Hoje não existe um movimento muito grande das mães, exatamente várias conveniadas estão sendo fechadas e precisando realmente, em creches e tudo, deixar os seus filhos. Como é que nós vamos fazer? Então, eu gostaria de entender essa sensibilidade do Ministério Público de não só agir de um lado, mas agir de um outro lado também, que a população necessita. Colocar as nossas crianças e nossos adolescentes num lugar seguro. Hoje, infelizmente, nossos adolescentes, muitos deles com essas aulas digitais e que a gente sabe que não tem acesso à internet, está tendo uma evasão escolar. E eu fui até o secretário, na realidade, nós marcamos uma reunião, eu fui a única parlamentar que, infelizmente, compareceu na reunião, falando a respeito com o secretário da Educação a respeito dessa situação. E ele nos trouxe o seguinte, que ele vai fazer uma aula 50%, 50%. Será que isso realmente é eficiente para as nossas crianças? E esse protocolo? Nós temos uma questão do protocolo do protocolo preventivo. Como é que nós estamos agindo a respeito disso? Não existe nada comprovadamente científico em nenhum lugar. Não existe comprovadamente científico que o isolamento é a melhor opção. Não existe o comprovamento científico que a falta do isolamento não é compreensão. O que existe é que a gente precisa estar unido para que a gente possa salvar vidas. E nesse momento não interessa se a boia é de borracha ou se ela é de fibra para um navio. Interessa é salvar. E é nesse sentido que a gente tem que ter muita preocupação, porque nós temos ali, quando a gente fala da escola, nós temos também os professores que estão em risco. E nós temos pessoas que sentem e que têm sentimentos. E que hoje nós temos um aumento imenso de crianças com depressão, com síndrome do pânico, e também com adultos com essas mesmas situações. O aumento de índice de suicídio. Então, é fundamental que a gente olhe essa comissão e que a gente possa trazer também uma união e uma convergência para salvar vidas, mas sem verdades absolutas, porque, infelizmente, o Covid-19 não existe ainda verdades absolutas. O que existe absoluto é que nós estamos perdendo vidas e que a gente precisa salvar de alguma maneira, e não só vidas com o Covid-19, mas sim com outras morbidades que estão acontecendo.
Doutora Ana Cláudia, é fundamental o que a senhora traz, porque quando a gente fala a relação do trabalho, de como que está sendo tratado esse trabalhador, eu não posso deixar de pensar em relação aos nossos grandes, vamos dizer, missionários, que são as pessoas que estão aqui representados pelos sindicatos médicos, enfermeiros, e todas as pessoas que trabalham no ambiente de saúde. Essas pessoas, elas não estão tendo o aparato necessário e com qualidade. Nós temos aí denúncias de vários EPIs que foram feitos e comprados com alto valor e, infelizmente, com uma qualidade precária. Nós sabemos que existe uma determinação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal que tem que ser feito, principalmente aquelas pessoas que têm contato, de teste 15 dias, e sabemos que não está acontecendo. Então, a gente precisa, sim, dar uma olhada, e gostaria de entender como que é que o Ministério também está agindo sobre essa questão. E, doutor Alexandre, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, também fizemos um requerimento nesse sentido, mas na questão da comissão de fiscalização, mas quero dizer que esse requerimento do senador Isalci é o requerimento de toda essa comissão, de todos os parlamentares, porque eu tenho certeza que todos estão comprometidos com essa busca da boa gestão, e que a gente torce que aconteça essa boa gestão, porque estamos aí num momento triste da vida da humanidade, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de estarmos unidos em prol de mudar procedimentos para que a gente possa cada vez mais ter transparência. É inaceitável o Distrito Federal, como capital federal, que ganha bilhões de fundo constitucional, nós temos uma saúde que já estava em colapso. É inaceitável. É inaceitável nós termos crianças aqui que vão para a escola se alimentar. Então, eu quero me colocar aqui à disposição, junto com todos os parlamentares, que a gente se una, para que a gente possa realmente fazer uma fiscalização sem querer utilizar isso de uma forma política, mas sim em prol do povo, em prol da nossa nação, em prol das nossas crianças, em prol dos nossos adolescentes. Porque a repercussão da Covid-19, agora nós estamos tendo a morte, mas daqui a uns anos a gente vai sentir isso mentalmente das pessoas. É muito sério. E precisamos trabalhar de uma maneira muito correta, muito eficiente e principalmente com agilidade. Até semana passada eu estava precisando realmente ter um tempo pela minha situação de saúde, mas quero aqui dizer que eu estou 100%. Neste momento, hoje eu tive uma reunião a manhã toda com a minha equipe, porque nós estamos entrando nessa comissão 100% para que a gente possa realmente fazer com que a transparência seja a pauta principal desse momento, dessa Câmara Federal, da Câmara do Congresso Nacional, e principalmente seja restaurado a função primordial de um parlamentar, que é a fiscalização do recurso do contribuinte. Então, são essas minhas palavras iniciais, estou aqui inteiramente à disposição dos senhores para que a gente possa construir juntos essa união em prol do povo de Brasília. Muito grata, deputado, senador. Bom, Paula, na ordem de chegada, quem quiser se manifestar aí, levanta a mãozinha. Acho que a Bia foi a primeira que entrou aí. Bia, você quer fazer alguma colocação? O microfone está fechado, Bia. Depois da Bia, eu queria falar também, viu, Zalci? Tá bom. Pois não, gostaria de cumprimentar a todos. A semana passada, infelizmente, eu também não pude participar da reunião, tive um contratempo, uma emergência. Mas cumprimentar os integrantes do Ministério Público, Tribunal de Contas, os meus colegas parlamentares, todos que estão aqui. Fico muito feliz de saber que a senadora Leila está recuperada. É uma alegria para nós, Leila. E todos os integrantes aí, representantes da Secretaria de Saúde, dos órgãos do Distrito Federal. Estamos juntos, como a Paula Belmonte falou aqui, né? Nós temos que nos unir. Eu fiquei só um pouco preocupada. A gente sabe que costuma muita coisa imprecisa, muitas inverdades, mas eu vi esses dias, acho que foi no Correio Brasiliense, falando que o Distrito Federal, dos entes da federação, é aquele que pior está lidando com a pandemia. Eu acho estranho porque, para mim, eu tenho acompanhado muitos escândalos em outras unidades, à distância. No DF, não. Eu acho que esse é o propósito, inclusive, do nosso grupo. Então, eu só gostaria que alguém pudesse explicar melhor essa história, tá? O que é que foi aí levantado, se já existe alguma coisa.
Além, é claro, das preocupações que a Paula colocou, para saber especificamente a que se atribui a essa notícia aí. Muito obrigada. Bem, está escrito aqui o Regufe e depois o Leandro. Regufe. Exalci, tá todo mundo consegue ouvir bem aí? Sim. Está conseguindo ouvir? Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa comissão ela é muito importante, acho que ela cumpre um papel importante, que eu acho que é um dos principais papéis que o Poder Legislativo tem, que é a fiscalização do gasto do dinheiro público. Então, é importante que não só seja feito algo a posteriori, mas também que seja acompanhado para e passo o gasto do dinheiro. Nós conseguimos aprovar no Senado, e a Câmara também aprovou, uma série de recursos para o Distrito Federal. A gente conseguiu 189 milhões a mais no Senado Federal, a nossa atuação da bancada, conseguindo reverter o relatório do Davi e colocando mais recursos para o Distrito Federal. Agora, é importante que isso seja fiscalizado, que isso seja acompanhado. E acho que o Poder Legislativo ele não pode se eximir do seu papel de cumprir o seu dever. Então, eu considero importante que, no âmbito local, já falei para o Leandro, que a Câmara Legislativa instale uma comissão parlamentar de inquérito, há fatos determinados, tem meu apoio isso, eu considero importante que a Câmara Legislativa instale a CPI e considero importante também que o Senado também instale uma CPI que investigue esses recursos federais que estão indo para as unidades da federação e que está tendo indícios claros de desvios em várias partes do Brasil. Eu acho que o Senado ele não pode também se eximir desse papel. Esse pedido vai ter minha assinatura e eu considero importante que o Senado cumpra esse papel com a sociedade brasileira. É muito triste ver que no momento de maior dor que as pessoas estão tendo, vivendo uma pandemia, onde pessoas estão perdendo entes queridos, outros estão sofrendo com entes queridos nos hospitais, e você vê agentes públicos simplesmente desviando esses recursos ou superfaturando equipamentos que deveriam ser comprados, inclusive, a um preço mais barato, porque é uma coisa de interesse social, de interesse público maior. Então, isso para mim é muito grave, muito triste, e considero que o Poder Legislativo não pode se eximir do seu papel. Considero essa comissão importante, Exalci. Agora, considero que também é importante que tanto a Câmara Legislativa do Distrito Federal quanto o Senado Federal instale uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os desvios que já estão aí, pelo menos indícios claros de desvios, que precisam ser investigados e fiscalizados com os instrumentos que uma comissão parlamentar de inquérito possui. E um abraço a todos. Obrigado, Regufe. O Leandro está inscrito, depois, não sei se a Érica depois também, mas Leandro, Graça. Leandro, aí. Boa tarde, senador Exalci, boa tarde a todas e todos. Saudar aqui a todos os procuradores, procuradoras, promotores e promotoras do Ministério Público. Parabenizar também pelo trabalho que vem fazendo, cada um na sua esfera, na sua competência, de forma tão eficaz, de forma especial aqui, o Ministério Público de Contas, através de Jorge também saudar o Ministério Público do Distrito Federal e a entrada hoje aqui com a Ana Cláudia, do Ministério Público do Trabalho, que semana passada deu uma resposta importante diante da ansiedade, da angústia dos profissionais da educação privada. Saudar aqui também todas as parlamentares, a deputada Érica, a deputada Bia, a deputada Paula, a senadora Leila, senador Regufe e senador Exalci, também aqui, todos os presidentes do sindicato, representações da sociedade civil, Conselho de Saúde, Giovânia, mais uma vez aqui conosco. Vou também ser bem breve, quero agradecer aqui as informações, já os encaminhamentos que foram dados, agradecer ao senador Regufe também pelo apoio, à CPI, que é tão importante nesse momento. Eu vou bater mais uma vez uma tecla que a doutora Cláudia havia falado 2, 3 reuniões atrás, sobre a necessidade do tempo de responsabilização ser célere, ser um tempo rápido, à medida em que a gente levanta evidências, levanta indícios de corrupção. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura tardia da apuração e da responsabilização. Os sinais aparecem, os indícios surgem,
e a gente, apesar do trabalho dos ministérios públicos, mas a gente demora muito para responsabilizar, né? Demora muito para apurar e fazer com que o dinheiro pare de ser desviado, com que a torneira feche de fato, porque depois é como a gente já falou, vira caixa 2 de campanha, vira dinheiro lavado e não tem mais como retornar para a população. Ainda mais um momento como esse, em que o fracasso do combate à Covid tem muito, na minha opinião, a ver com a questão da aplicação do recurso. A deputada Bia levantou aí uma pesquisa que o Centro de Liderança Pública, o CLP, tem feito, na verdade, desde o início do combate à Covid, e o DF caiu, né, caiu para a última colocação. Isso tem a ver com uma série de fatores, né? São algumas variáveis distintas, mas principalmente a perspectiva da transparência, como a deputada Paula levantou. A transparência na aplicação dos recursos é muito baixa aqui no Distrito Federal, apesar do Ministério Público de Contas ter representado semana passada, relativo aos gastos do orçamento que vem da União, a gente não sabe como, né? Onde exatamente, que forma exatamente. As emendas parlamentares, todo o investimento que já está previsto, a gente não sabe exatamente como. E aí, diante das denúncias que surgem de superfaturamento no hospital de campanha, as denúncias que surgem relativas aos testes rápidos, as denúncias que surgem relativas à falta de transparência nos leitos, muito nos preocupa. E se a gente não agir rápido, a gente vai ter esse retorno do dinheiro, sabe quando? Nunca. E as mortes só aumentam, já passamos de 1.500 mortes no Distrito Federal, 100 mil casos, 100 mil pessoas contaminadas. E o parlamento local tem sido muito vagaroso, tem sido muito, de alguma forma, indiferente. Eu tenho pautado, conversado com os colegas, e eu fico muito satisfeito aqui com o apoio da bancada federal, né, e com a disposição dela, não só em apoiar a CPI, mas com a disposição também de fazer seu trabalho, requerendo informação junto ao TCU, pedindo auditoria, fazendo uma série de questionamentos. Eu acho que, como a deputada Paula falou, o que nós menos estamos preocupados agora é instrumentalizar a crise para fazer algum tipo de ganho político. Nós estamos, de fato, preocupados com a quantidade de pessoas que estão morrendo e com o aumento da desigualdade que no DF, que já não era pouco, agora fica maior. Se a gente vai ali no Santa Luzia, vai no Sol Nascente, Pôr do Sol, a gente vai ver exatamente o que significa a falta do investimento. O Hospital de Ceilândia, que foi prometido pelo governador, até agora não saiu. E não há perspectiva exata de quando que ele vai ser construído. Então, tudo é muito complicado, tudo é muito esfumaçado, falta realmente muito esclarecimento. Seria tão bom que se os secretários estivessem conosco dando explicações, já diminuiria muito o nosso trabalho de ter que ficar fazendo requerimento de informação, ter que ficar fazendo representação, ter que ficar fazendo ações no âmbito formal das instituições. Se houvesse mais disposição de diálogo, o que não há. Há muito pouco diálogo, há muito pouca disponibilidade do governo do Distrito Federal em prestar informações. Amanhã a gente retoma na Câmara Legislativa com as nossas sessões plenárias remotas e vamos continuar no esforço de tentar dar as condições para a fiscalização acontecer. Mas reafirmo aqui, para a gente pensar coletivamente como que nós diminuímos esse tempo de responsabilização para que lá na frente nós não apenas lamentemos os ocorridos, mas também tenhamos dado resposta adequada a tudo que vem acontecendo. Então, mais uma vez, parabenizar os senadores Alci pela iniciativa e a toda a bancada federal que se faz presente aqui. Quero registrar também a presença do deputado Sardinha, mas tem aí a Érica e a Leila. A Leila também? Leila, quer falar, Leila? Érica? Deputada Érica? Acho que a Érica está em outra coisa. Cadê a Leila? Sardinha, quer falar alguma coisa? Eu estou aqui. Só dar uma boa tarde aos senadores Alci, senadora Leila, deputada Érica, deputada Paula Bormonte, não sei, e as demais autoridades que aqui estão. O deputado, meu companheiro aqui de Câmara Legislativa, Leandro Graz, meu amigo e deputado, e dizer para todos vocês que estamos aqui à disposição, mais uma vez, para somar com o grupo e acharmos o rumo certo de Brasília, né? E agradecer a atitude dos senadores Alci, como sempre, né? Comandando o nome desse barco para que Brasília não afunde. Conte sempre comigo. Eu estou de máscara porque eu estou no gabinete e estou também realizando algumas reuniões, mas estou ligado aqui na nossa reunião também. Um abraço, obrigado, viu, senador? Tá bom, Sardinha. Érica? Depois eu quero falar, Thais Alci, Leila. por favor. Tá bom, Leila. Érica, você ou a Leila? Um dos dois aí.
Posso falar, então? Pode. Não, Mayra, só cumprimentar. Ai, desculpa. Não, mas pode falar. Fala, Leila. Posso? Só cumprimentar os integrantes do Ministério Público, né, do Tribunal de Contas, os parlamentares, os assessores, né, os representantes dos sindicatos dos médicos, dos enfermeiros. Bom, eu vou ser bem sim, pragmática, porque eu já me sinto contemplada pelas falas dos meus amigos parlamentares aí, cumprimentar, agradecer também o carinho da Bia, enfim, de todos vocês, né? Graças a Deus deu tudo certo a minha recuperação, estou zerada, e muito angustiada com essa realidade que a gente está passando, com esses dados, com esses índices. E eu queria perguntar aos nossos amigos aí do Ministério Público TCU, que nós tivemos uma série de notícias não contabilizadas sobre receitas, né? E o que gera é esse impacto na área da execução da saúde, das despesas da saúde. Mas a gente precisa confirmar esses dados. E eu ando muito preocupada porque a gente não tem resposta, a gente não tem assim uma confirmação sobre esse financeiro, se ele já foi executado ou não. Eu queria saber de vocês uma sugestão com relação a isso. E essa questão dos remédios, dos fármacos, dos anestésicos, a gente toda hora tem ouvido muito falar da ausência dessa medicação para o atendimento, né, desses pacientes, dessas pessoas que estão nesse momento precisando de leite, de ser entubado. O que nós podemos fazer nesse sentido? Porque a gente não tem respostas. E aí, que tipo de ação nós aqui poderíamos promover em conjunto para a gente ter mais respostas do governo com relação a essas nossas angústias, essas nossas dúvidas, que certamente eu acredito que os amigos aí do Ministério Público, enfim, todos aí estão muito buídos nesses questionamentos, mas o que nós, parlamentares, poderíamos fazer junto com vocês, uma ação mais incisiva, efetiva, para a gente obter esses resultados, essas respostas. Jorge, também um abraço para você, Cláudio, tá? Todos aí. Obrigado, Leila. Érica. Então, Exalceu, eu tive que entrar noutra reunião. Eu estava aqui na dúvida, quem é Maíra? É sua filha, Maíra? Não, trabalha comigo. Mas é o seguinte, eu tive que entrar noutra reunião, por isso eu saí um pouco, mas primeiro, nós temos algumas preocupações. Uma é de haver um controle sobre a utilização dos gastos públicos, tanto os gastos da fonte 100 quanto os gastos federais. Eu acho que é um pouco essa construção, esse acompanhamento do Ministério Público de Contas e de outros órgãos também, do próprio Ministério Público. E o segundo são as medidas concretas que estão sendo tomadas. Nós temos um crescimento, um crescimento grande de pessoas infectadas e, ao mesmo tempo, também de óbitos. E temos problemas que persistem, eu acho. Não é? Ao mesmo tempo, nós não temos muita segurança, isso que foi dito aqui, de que no HRT, no hospital de Taguatinga, tinha pessoas infectadas com pessoas não infectadas. Nós temos notícia que isso está acontecendo em muitos locais, que tem pessoas não infectadas junto com pessoas infectadas, pessoas com outras morbidades, e que, inclusive, é possível até que haja uma subnotificação, eu acho, uma subnotificação do número de óbitos, uma subnotificação dos casos, como você tem uma testagem que não é a ideal, embora aqui tenha uma testagem maior que em outros locais, mas é uma testagem não ideal, é possível que haja um número, há uma subnotificação no Brasil inteiro do número de pessoas infectadas. E tem uma preocupação com a utilização dos recursos públicos e preocupação com algumas medidas que têm sido tomadas. Ou seja, a abertura como ela está se dando, ainda sem você ter uma noção exata, não é só a questão da disponibilização de leitos. Eu acho que a disponibilização de leitos é importante, então, e precisa ver como é que está esse hospital da Polícia Militar, enfim, precisa atestar isso aí. Mas não é só isso, né? É que a gente não tem esse número, porque nós sabemos que no nível de gravidade, com a pessoa, em determinados casos, ela tem muito pouca chance de sobreviver. Tem determinados casos que sem o respirador ela não vai sobreviver, mas mesmo com o respirador, o risco de ela não vir a sobreviver é grande. Então, como é que nós podemos ter uma testagem, um rastreamento
A atenção primária é fundamental para isso, a atenção básica, para fazer o rastreamento, onde está sendo feito o rastreamento, e você tem, assim, a estratégia de saúde da família é você colocar a saúde dentro das casas, é colocar a saúde em cada local. Tem famílias que são referenciadas naquele espaço, naquela unidade. Então, o que eu acho que era preciso a gente ter mais elementos para fazer esse rastreamento. Ao mesmo tempo, o nível de isolamento é cuidar também das comorbidades, que significa também, se você tem doenças crônicas que representam comorbidade, e se elas não são controladas por uma ineficácia da atenção básica, então você vai ter um quadro mais agravado. Então, portanto, eu diria, é preciso cuidar com a utilização dos recursos, ao mesmo tempo, a gente tinha que ter um diagnóstico, eu não tive presente, mas eu sei que o sindicato tem uma frente única da enfermagem, que eu sei que o sindicato dos enfermeiros, acho que até está nessa reunião, mas que esteve em outras reuniões, o Tarcísio está nessa reunião, mas era preciso falar com os profissionais, a realidade, o cotidiano, né? O cotidiano das unidades de saúde, no que diz, e também da atenção básica, porque a atenção básica, eu penso, ela não foi valorizada. E, por fim, tem segmentos que são mais vulnerabilizados. Então, assim, eu tenho falado muito à população em situação de rua, que não tem uma política própria, não tem nem acesso ao auxílio emergencial. A exclusão das pessoas em situação de rua do auxílio emergencial foi muito grande, por falta de instrumentos de poderem, inclusive, se cadastrar por uma série de problemas. Ela precisa ter um olhar diferenciado para isso. Segmentos que são mais vulnerabilizados e que nós teríamos que ter uma atenção especial a estas populações que estão com o sistema prisional, que um pouco nós temos acompanhado isso, sistema prisional. Acho que era bom fazer uma discussão nesse grupo também. Ou seja, esse grupo, essa iniciativa da bancada federal para acompanhar a Covid-19 aqui no Distrito Federal, eu acho que, assim, que tem feito um trabalho importante e tem feito muitas discussões, mas, assim, podia também pontuar discussões sobre esses universos que estão mais vulnerabilizados no que diz respeito no que diz respeito ao enfrentamento a Covid-19. E, por fim, a Câmara Legislativa acho que cumpre uma função importante, porque tem, inclusive, poder de convocar secretários, poder de convocar, enfim, poder de requerer informações diretamente aos secretários aqui do Distrito Federal. Acho que valia a pena também que essa comissão, Isalci, que você teve a iniciativa e a Paula é a relatora, que nós pudéssemos levar essa discussão para a Câmara Legislativa e que nós pudéssemos fazer uma audiência. Tem sido feitas reuniões, parlamentares têm acompanhado, a parlamentares distritais, mas eu penso que era importante se a gente pudesse fazer uma comissão geral, talvez, na Câmara Legislativa, e a comissão, e esta comissão, e esse grupo de parlamentares federais está ali também, e discutir muito, fazer uma audiência com as entidades que representam os profissionais, para que tenha a fala dos profissionais. Profissionais quem está sentindo e que enfrenta, que tem enfrentado com muita coragem todo o nível de insuficiência no atendimento a esta pandemia. Então, eu penso que caminharíamos por aí e caminhamos bem nesta perspectiva. O governo do DF deveria entender como um espaço de contribuição, espaço dos parlamentares na discussão e no acompanhamento da Covid aqui no Distrito Federal. Entender como uma contribuição importante para que nós pudéssemos superar esse período, que é um transar de crises. São várias crises, inclusive crise ambiental, crise ética, crise institucional, estamos vivenciando no país hoje, para além da crise sanitária e a crise econômico-social, que é, em grande medida, mas não totalmente, consequência da própria crise sanitária. Obrigado, Érica. Giovânia, como é que está aí a situação do Conselho de Saúde?
Boa tarde, senador. Boa tarde a todos e todas que participam dessa reunião. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Hoje estivemos visitando a UPA de São Sebastião, né? Vimos que lá expandiu com 10 leitos de UTI, dentro da programação do IGES, de ampliar os leitos do UTI, que tem sido de uma maneira que o Conselho entende importante, mas não deveria ser a única e a prioritária, que é ampliar os leitos de UTI, mas aí corroboro essa fala aí da deputada Érica no final, que a atenção primária está fazendo falta de fazer uma ação direcionada de bloqueio epidemiológico, identificando precocemente os casos iniciais, rastreando os contatos, isolando as pessoas e conseguindo efetivamente reduzir a propagação do contágio. Isso não está causando impacto ainda que se espera, está longe disso. Os novos testes, 300 mil testes liberados a partir dessa semana, foi uma doação de órgãos federais e que vão começar a ser utilizados nas unidades básicas. Estamos agora com um nível de óbitos já com a característica de ascendência e de contágios em condição de estabilidade, porém ainda com a sobrecarga significativa de toda rede assistencial e chamando muito a atenção o nível de adoecimento dos profissionais. Todas as unidades por onde estamos passando, percebemos já que tem uma sobrecarga de profissionais por diversas razões, não apenas pelo acometimento da doença, uma cultura já, uma tradição que profissionais da saúde tenham mais de um vínculo. Então, por exemplo, o que é o profissional da UPA, é o do hospital de campanha, é também de um hospital particular, e que uma vez adoecido pela Covid, ao se afastar, ele impacta direta e indiretamente todo o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então, vejo com muita importância a ação que estamos fazendo aqui. É preciso, sim, que façamos o papel fiscalizatório, mas que essas respostas comecem a ser um pouco mais imediatas e, como o deputado Leandro falou, né, as eventuais indícios de que tenha desvio, a gente tem uma condição de intervir de uma maneira mais rápida, porque estamos vendo no Brasil, em geral, esse cenário muito comum. E aqui no DF a gente sabe que uma parcela significativa da atenção à saúde ela está, sim, terceirizada, seja para o IGES, seja para o Instituto de Cardiologia, seja para o Hospital da Criança, e quando falamos das UTIs, então, que é o foco principal que temos observado da Secretaria de Saúde, um percentual muito grande de ampliação de leitos, todos designados à gestão privada. Então, a importância gigantesca do nosso compromisso em fiscalizar o uso adequado desses recursos, principalmente se ele logo fique pronto esse relatório da última visita de hoje, a UPA de São Sebastião estará à disposição de todos vocês. Ótimo, Giovânia, obrigado. Giovânia, Exalci, eu posso só fazer uma pergunta rapidinho para a Giovânia? Pois não, senador Regufe. O seguinte, muito se fala nos números de leitos ocupados. E agora, com relação aos respiradores, qual é a informação que vocês têm sobre a falta de respiradores hoje no DF? O que vocês têm de informação sobre isso? Pelas visitas que temos feitos, nós temos aí leitos que, durante um certo tempo, geraram muita confusão para o público em geral e para as pessoas, quando eles chamam de unidade de terapia intensiva e unidade de cuidados intermediários. As duas unidades possuem respiradores. Nós temos uma quantidade que atende, sim, à necessidade, desde que tivéssemos alcançado a evolução da doença dentro do que a Secretaria de Saúde tinha planejado para aumento dos leitos. O que ocorre é que, com essa permanência já pela 4ª semana em um nível muito alto e com o tempo prolongado que os pacientes vão ficando nas unidades, não é que estejam faltando necessariamente os respiradores, mas à medida que esse contágio for muito acelerado, nós vamos ter que buscar uma quantidade que hoje ela é suficiente para acompanhar o nível que a gente está, o patamar que a gente está. Numa aceleração de casos, poderíamos ter algum
algum tipo de problema. Agora, é muito comum os pacientes, em geral, senador, chamarem de respirador, por exemplo, acesso ao oxigênio, que não é a mesma coisa. Então, eu estou à disposição, acho que o Tarcísio está aí também, que é da área da enfermagem, para poder esclarecer, porque são muitas vezes características clínicas e de intervenção em saúde mais específicas que, na cultura popular, geram um pouco de confusão. Por exemplo, às vezes o paciente vai numa unidade de saúde mais simples achando que lá tem um respirador, quando, na verdade, é um ponto de oxigênio. Então, é bom ficar muito claro, o respirador em si, temos uma quantidade de leitos acima de 700, creio que até um pouquinho mais de 700, com respiradores, sim, disponíveis e à disposição da população para serem utilizados. Obrigado, Giovana. Se Tarcísio, Giovana, só fazendo uma observação em Agora, relação aos respiradores, que o leito de UTI não é composto só pelo respirador. Além do respirador, a gente tem diversos outros equipamentos, como o monitor, as bombas de infusão, e sem falar na questão da equipe técnica, que um intensivista, ele não consegue, o clínico geral, ele não consegue ter a visão que o intensivista tem. O enfermeiro que está num pronto-socorro, que está numa clínica médica, ele não tem aquela capacitação específica para poder trabalhar em UTI. UTI é muito mais complexa, tem que fazer balanço hídrico. Então, é uma série de questões que não é só o respirador. Não adianta também a gente ter uma grande quantidade de leitos com os respiradores se a gente não tem a equipe técnica qualificada. E aí, Giovana, já aproveitando, senador, já fazendo a fala aqui dos sindicatos de enfermeiros, eu gostaria de pedir desculpa a Deise não está presente hoje, ela teve um probleminha pessoal, então ela pediu para que eu participasse da reunião representando os sindicatos de enfermeiros. Eu vou passar para ela depois quais foram os encaminhamentos dessa reunião aqui hoje. Eu queria só acrescentar a questão dois pontos que preocupam muito o sindicato em relação a essa pandemia, que é a secretaria não está cumprindo o cronograma de testes que ela tinha prometido que ia fazer, que inclusive teve algumas decisões judiciais nesse sentido, de testar todos os servidores de 15 em 15 dias. Essa é uma preocupação muito grande nossa, porque a gente sabe que o profissional, mesmo ele estando assintomático, ele pode sim ser um vetor e está carreando esse vírus para fora e para fora do ambiente hospitalar. Então, fica mais uma vez o nosso pedido para que a secretaria faça o teste de 15 em 15 dias em todos os servidores da saúde. A secretaria tem colocado que não há falta de medicamentos, mas o que a gente tem visto é que em todas as visitas, a Giovana também pode falar sobre isso, que a gente nota que os pacientes não estão bem sedados. Isso pode significar que esteja tendo uma contenção no estoque de medicamento para que não falte. Mas o correto seria que esses pacientes estivessem bem sedados, como manda a boa prática, né? Então, a nossa preocupação é em relação aos testes de 15 em 15 dias, a questão da falta de medicamentos. Eu acho que essa comissão teria que pedir um esclarecimento mais aprofundado da Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Saúde ela simplesmente fala que não tá em falta, mas quando, na verdade, ela não demonstra que não está em falta. Não demonstra os números, não coloca a quantidade de estoque que tem hoje, e se essa quantidade é suficiente para atender a população, caso a gente tenha um pico muito elevado nas próximas semanas de pacientes que necessitem desses medicamentos. E o terceiro ponto, que é o excesso de trabalho por parte dos profissionais. A sobrecarga está muito grande. Na sexta-feira, infelizmente, eu perdi um familiar meu e a gente foi na UPA do Núcleo Bandeirante, a gente estava conversando com os profissionais, fazendo os trâmites para retirar o corpo e tal, e os profissionais reclamando, falaram, a gente está numa sobrecarga imensa de trabalho, não só física, mas também psicológico. Cada paciente que morre, a equipe toda desaba em choro. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à saúde física e mental desses profissionais, que não está sendo fácil. Um profissional que lidava aí com 1 ou 2 mortes por mês, começa a lidar com 2, 3 mortes num dia,
dentro do seu ambiente de trabalho. Então, é uma coisa que preocupa muito o sindicato, e eu acho que teria também que ser uma preocupação dessa comissão, de vocês parlamentares que estão fiscalizando, de cobrar da Secretaria de Saúde condições de trabalho melhor para esses profissionais, de forma a preservar a saúde física e mental desses profissionais. Isso é o que o sindicato tem visto e que é a nossa preocupação. Só para complementar rapidamente, é uma informação, na última sexta-feira, chegou ao estoque da Farmácia Central 3 dos principais sedativos utilizados, o rocurônio, o midazolam e a fentanila. Eu não obtive ainda o quantitativo que chegou ao estoque, mas na última sexta-feira recebemos lá no Conselho essa informação que tinham chegado uma quantidade significativa desses 3 medicamentos que estavam praticamente zerados, né, Tarcísio? E a partir de hoje ia começar a ter a distribuição. Não tenho aqui os dados em termos de quantitativo. E apenas complementando do ponto de vista dos trabalhadores, não sei se tem um representante aqui da Secretaria de Saúde, nós tivemos uma decisão muito recente do Supremo de reconhecer o trabalhador da saúde que tem a Covid como um acidente de trabalho. E é uma questão que ainda não está na rotina nem da Secretaria de Saúde, nem dos estabelecimentos privados, e eu acho muito importante que os parlamentares possam estar junto com os trabalhadores fazendo também essa cobrança, essa fiscalização e essa exigência, uma vez que já é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tá bom. Senador, só complementando essa fala do Tarcísio, e que, na realidade, ele complementa a minha fala e colabora para dizer que realmente está existindo denúncia em relação... Eu faço parte da comissão do Covid-19 lá na Câmara Federal, e nós estamos recebendo denúncia do Distrito Federal exatamente nesses 2 pontos. A primeira coisa, que não estão sendo feitos testes com os profissionais de saúde, que é fundamental para que eles possam ter mais segurança, que a gente entenda que esses profissionais não são máquinas, nem nós não somos máquinas, nós temos sentimento, nós temos medos, nós temos perdas, então precisamos sim tratar com mais humanidade todos esses profissionais. E uma outra questão que aqui ficou bem clara é a questão da sedação dos pacientes. Recebemos, sim, denúncias do Distrito Federal que nossos pacientes não estão sendo sedados adequadamente, inclusive para serem entubados. É algo, assim, absurdo isso que está acontecendo. Então, é fundamental, e eu quero depois, Giovana e Tarcísio, que a gente possa, assim, conversar para que a gente possa fazer aqui, em nome da nossa comissão, o requerimento dessas informações todas, tá? Sim, estamos à disposição. Eu só quero, viu, Paula, como está chegando o final da reunião, 16 horas, a gente tem que encerrar, mas tem ainda outro elemento que eu recebi muitas denúncias, que é a questão também do pessoal da terceira idade. Está havendo uma discriminação grande de atendimento. As pessoas idosas, elas estão sendo discriminadas. É muito importante também esse aspecto. Então, eu vou passar para cada um depois fazer as considerações, viu, Cláudia? Mas, Ana Cláudia, a gente precisa ver essa questão realmente dos equipamentos. Não é só o teste, né? Eu acabei agora essa semana, tive que destinar mais 2 milhões das minhas emendas, mudar isso para o LACEN poder comprar o equipamento, né, para apurar o teste, porque não é só o teste, você tem que ter também a máquina, né? Então, a Fiocruz, a gente conseguiu botar mais 2 milhões lá para comprar mais alguns testes e também os equipamentos para, né, ter o resultado, né, disso, né? E também outra coisa que a gente precisa, viu, Paula, você que é preocupada com a educação infantil também, mas as escolas estão se falando aí no planejamento da volta das escolas, mas se você pegar o PEDAF, por exemplo, que era um valor que era distribuído para as escolas, distribuir agora com 10% do que era para distribuir. Então, as escolas que agora precisariam de mais recurso para receber os alunos, questão de biossegurança, de toda a questão da limpeza, eles acabaram cortando mais recurso ainda também das escolas, agora no retorno nas aulas, né, que evidentemente que não será, acredito que seja de imediato, mas as escolas têm que se preparar para isso, né? Então, tem essa questão também. Mas eu queria sugerir, a Érica fez uma colocação, Leandro, você e o Sardinha, se vocês conseguirem lá na Câmara fazer a convocação lá do secretário de Saúde e tal, nós podemos fazer, se for numa segunda-feira, nós podemos fazer essa reunião concomitante à reunião da Câmara, para a gente poder também assistir e passar para vocês os questionamentos
da comissão, né? Então, acho que é interessante verificar, né? Eu vou, mais uma vez, insistir com o governo, porque assim como a gente colocou mais recursos agora para comprar os equipamentos, nós até podemos, se for o caso, eu não sei se, eu acho que não é o caso, não é recurso, não está faltando recurso, nunca se passou tanto recurso para o DF nos últimos anos, é muito recurso, está havendo aí algum problema de gestão, não é? Então, fica essa sugestão, acho que a Érica colocou bem, vocês têm o poder de convocar, coisa que nós da comissão não temos, mas se for o caso, convoca na Câmara e a gente participa da convocação, porque o objetivo dessa reunião é exatamente isso, compartilhar informações, facilitar a transparência dos gastos públicos e também das ações, né? Essa questão de trabalho, viu, Ana Cláudia? Se está faltando muitos equipamentos dos profissionais da saúde, né? Eu agora consegui também 120 mil máscaras, nós distribuímos agora aí 120 mil máscaras, mas a gente percebe que não tem, né? Nos hospitais ainda tem gente com equipamento muito ruim, né? Sem a qualificação, vamos dizer assim, o certificado de qualidade, porque isso aí, do jeito que eles estão distribuindo, eu acho que não tem segurança nenhuma para o trabalhador, né? Então, Paula, vou passar rapidamente então para a Cláudia, vou fazer o inverso agora, viu, Ana? Primeiro, oi, Regofe. Eu não vou mais interromper, não, só deixar aqui uma sugestão, que eu acho que nós poderíamos solicitar conjuntamente ao governo do Distrito Federal, pelo bem da transparência, uma coisa muito simples, que o governo fizesse um site com todas as informações atualizadas diariamente sobre a questão da Covid, saber quantos leitos estão vagos, quantos estão ocupados, a questão dos respiradores, que é uma caixa preta. Há uma série, as informações do GDF, elas são muito contraditórias, às vezes se dá uma informação oficial, às vezes você vê uma informação, na televisão vê outra. Então, eu acho que é uma coisa simples você ter um site onde tivesse as informações oficiais do governo do Distrito Federal e que a gente cobrasse isso, porque assim, a falta de transparência nesses dados é algo gritante, e quando a gente ouve alguns depoimentos sobre isso, assusta ainda mais. Então é algo simples que eu acho que, para o bem da transparência, deveria ser feito. Senador, deixa eu só complementar em relação ao que o senador Regufe falou. Na realidade, esse site já existe, tá? Só para que a gente possa entender. Já existe, mas não tem as informações. Eles não é confiável. As informações que eles têm, além da compra sem fiscalização das empresas, mas é como a gente sabe que é o site da transparência de praticamente 100% das coisas. Nós temos que entender como que é, clicar 10 vezes para chegar na informação correta e muitas das vezes não chega. Então, na realidade, quando eu questionei, eu fiz essa sugestão inicialmente ao secretário André Clemente, ele, na sequência, me mandou o site, me fez a divulgação e tudo. A questão é que eles continuam utilizando exatamente informações superficiais, mas eles, quando você alega essa situação, eles dizem que já existe, que está lá e que é isso, entendeu? Então, realmente... Só que esse site não tem... Oi. Só que esse site que eles têm lá é um site absolutamente formal, sem as informações detalhadas que precisa ter. Por exemplo, precisa saber... Por exemplo, nós não tivemos 50% dos recursos destinados ao Distrito Federal já executados. Então, nós precisamos saber do que foi executado, que é, infelizmente, menos de 50%, que, como vocês disseram, recursos sobra hoje, não é por falta de recursos, que nós cumprimos o nosso papel, mas, assim, é importante que eles detalhem o que foi comprado, o que foi gasto, e mais, qual é a situação hoje, quantos respiradores tem no Distrito Federal, quantos leitos tem ocupados, por hospital, os remédios que estão sendo disponibilizados, isso tudo tinha que ser de acesso fácil a toda a população, não só para nós parlamentares, mas para toda a sociedade poder acompanhar, não é pedir demais. Regufe, esse pedido já foi feito, é porque realmente eles não querem a transparência, tanto é que o próprio governador proibiu o secretário de participar, então é só para você ver como é que está o nível, né? Mas como só falta 1 minuto para terminar, e a gente vai... Eu queria falar.
5 Pode ser, minutinhos. senador? Desculpe aí que eu interrompi demais. Não, se preocupa não. Segunda-feira tem mais, né? Segunda-feira a gente... Mas é importante a gente encerrar no horário certinho, porque tem muita gente que tem compromisso. Eu só vou para vocês fazerem a despedida, né? O nosso estreante, o Alexandre Marques, né? Que é o nosso representante do TCU, que vai fazer essa auditoria no DF. Depois, então, Ana Cláudia, Jorge e a Cláudia, para a gente encerrar a reunião. Alexandre. Obrigado, senador. No caso, assim, em relação a essa auditoria nossa, né, o Tribunal de Contas da União, por força de lei, da lei orgânica, nas requisições que são feitas em inspeções, em auditorias, né, nos processos de fiscalização do tribunal, existe um comando na lei orgânica do tribunal que o órgão que está sendo auditado ele não pode se eximir de apresentar essas informações, sob pena de multa, inclusive, uma multa que é prevista em lei e que pode ser aplicada caso haja descumprimento dessas requisições, caso haja uma sonegação de informações em um trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, nós vamos estar atentos a isso, né? Como eu falei, nessa fase inicial do trabalho, vamos levantar os recursos federais que foram transferidos ao DF para o combate ao coronavírus, e em cima desses recursos nós iremos fazer as requisições ao GDF para que nos apresente os processos de compras, né, onde esses recursos foram utilizados. E, havendo eventual sonegação, isso poderá ser passível de uma aplicação de multa ao gestor. Obrigado, Alexandre. Ana Cláudia. Senador, atenta aí às colocações da deputada Paula Belmonte, que falou sobre a questão dos equipamentos, o senhor também falou, e também o representante dos enfermeiros falou sobre as condições de trabalho, e a Giovânia também falou sobre as condições de trabalho e treinamento. O que eu quero dizer de forma muito rápida, condições de trabalho são sempre o nosso foco, né, de todas as categorias, da área da saúde, então, mais ainda, mais do que nunca, né, agora, nesse momento. Então, nós estamos atentos a isso, estamos trabalhando agora em denúncias, que estão chegando aos quilos, entendeu, de denúncias de todo tipo, de qualidade de equipamento. Há uma ação já ajuizada em relação a equipamentos de proteção individual, que eu vou trazer notícia dela na próxima semana. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando agora para atacar isso de forma cada vez mais coletiva, mas, por enquanto, estamos fazendo esse ataque por denúncias e estamos evoluindo para atuação coletiva. Certo? Então, na próxima semana eu trarei mais informações sobre isso. Obrigada. Obrigado. Jorge. Bem, mais uma vez agradeço o convite e, de forma bem sucinta, respondendo a deputada Paula Belmonte e a deputada Ari Cococai, os pontos trazidos, o Ministério Público, o Ministério Público do Distrito Federal, ele não quer se limitar, ele não vai se limitar apenas a única e exclusivamente fornecimento de dados. A ideia do Ministério Público é realmente estar na rua, estar fazendo as inspeções, poder saber como está a situação, tanto na questão relativa aos hospitais, como na questão relativa à educação, mais especificamente ao que disse a deputada. Na verdade, o papel é um papel de resolução do problema, e não simplesmente criar entraves. A ideia nós estamos passando por um período que não há um período igual a 100 anos, ou seja, é algo realmente dramático, e nós temos que ter agilidade, que o deputado Leandro Graça fala muito bem, para podermos evitar que consequências maléficas se perpetuem, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa atuar junto com essa questão da velocidade, com a questão de resolver os problemas eventualmente enfrentados pela sociedade, seja na educação, seja na saúde, seja em qualquer que seja o campo. Então, o Ministério Público está sempre aberto, sempre que necessário, estamos disponíveis. Nossos colegas do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Tribunal de Contas, fazendo um trabalho extraordinário, cada um dentro da sua atuação, Tribunal de Contas, e estão abertos para, até segunda que vem, continuarmos a discutir esse assunto, e sempre que necessário, o Ministério Público estará disponível. Muito obrigado. Antes de passar então para a Cláudia, se vocês puderem disponibilizar no grupo
esse material que vocês estão fazendo sempre ajuda, né, o trabalho. Cláudia, Cláudia, suas considerações para a gente encerrar a reunião. Tá, bem rapidamente, só queria me dirigir à deputada Paula para dizer que realmente essa preocupação do controle das aquisições ela é uma preocupação do Ministério Público de Contas o tempo inteiro. Como nós sabemos, recentemente, essas aquisições estão sendo feitas por dispensa. Então, quando é publicado um edital de licitação, existe um limite de corte, que esse edital é analisado pelo tribunal. Então, isso, basicamente, eu quero dizer que não está sendo analisado. Né? Então, pontualmente é analisado, o Ministério Público de Contas tem feito suas representações justamente a partir dessas dispensas que saem no Diário Oficial. Nós requisitávamos as informações, víamos os processos, o que nós vimos que havia indícios de irregularidade, nós então representávamos. Porque o tribunal entende que a abertura de processos de representação só se dá quando há indícios de irregularidade. Por isso é tão importante, deputada, que o Ministério Público de Contas tenha acesso a esses processos que são públicos e consiga, por meio das requisições, fazer chegar esses processos até nós, analisando, e assim podemos fazer essas representações. A última foi essa que o senador Regufe fez menção da aplicação dos recursos. Só para terminar, eu gostaria de pedir que os senhores atentassem para um detalhe muito importante, que é a qualidade do gasto. O Ministério Público de Contas, nessa representação, não só apontou que 40% apenas, né, havia sido utilizado, mas como nós não tivemos a utilização desses recursos em investimentos, e a rede precisa de investimentos. Precisamos, inclusive, de aparelhos de ressonância magnética e outros. Era isso que eu gostaria de deixar para vocês, e na próxima reunião a gente complementa, e à disposição. Tá ótimo. Então, eu quero... Hein? Posso aqui brevemente, 30 segundinhos? Lógico. Acredito que a provocação que a deputada Érica faz é muito importante. A gente tinha feito o requerimento de convocação do secretário de Saúde em junho, mas houve uma mobilização da base do governo para que não fosse convocado e ele fosse a uma reunião dentro da Câmara, mas uma reunião particular, fechada, cuja presença se deu ali de 5, 6 deputados no máximo, o que não atendeu às necessidades de esclarecimentos. Já estou fazendo o requerimento novo aqui, amanhã já vou pedir para ser lido em plenário, ver se a gente volta até quarta-feira. Se der tudo certo, segunda-feira a gente vai ter a presença dele lá. Caso não consigamos, eu dou os esclarecimentos para vocês aqui, mas vamos tentar fazer esse convite, né? Na verdade, o requerimento de convocação ao secretário, para que a gente possa perguntar algumas coisas bem práticas. Tá, eu vou conversar com ele também, com outros, para ver se a gente consegue aproximar um pouco mais, para a gente ter essas informações. Mas eu quero agradecer a todos vocês pela participação e segunda-feira, 14h30, pontualmente, estaremos aqui de volta, tá bom? Obrigado a todos aí pela presença.